Boa noite a todos. Boa noite. Que bom. Hoje, 27 de maio de 2019, nós, eu e a Cecília e todos nós, estamos reunidos para estudarmos a obra O Consolador. Hoje nós vamos retomar a questão de número 241. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Obrigada, Senhor, pela oportunidade do estudo, para nosso melhoramento moral, que possamos a cada dia, além de melhorarmos, passar o melhor de nós a cada irmão que necessita de nós, dos teus ensinamentos. Fica conosco, Senhor, para mais um estudo no bem. Que assim seja. A leitura será feita pela nossa irmã Cecília e iremos nós duas comentar. Vamos lá, então, é a questão 241 do livro O Consolador, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. Bora lá? Onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual. Então, a primeira pergunta é: o que é redenção, gente? O que é redenção? Auxílio é algo que me promove, que vai me proporcionar. É como se fosse assim, alguém empurrando o meu carrinho. Tá? O carrinho está indo, mas eu preciso de um auxílio, eu preciso de um empurrão. Então, onde encontrar o maior auxílio, o empurrão maior para a nossa redenção espiritual? Redenção. No trabalho de nossa redenção individual. Porque a gente tem uma concepção que a nossa redenção espiritual, ela estaria pautada uma vez eu redimindo uma humanidade inteira. E o nosso querido Emmanuel, ele vai falando da redenção o quê? Espiritual. Mas o quê? Individual. Vamos aqui pegar o conceito da palavra redenção no dicionário, para nós termos assim um conceito mais direto da palavra redenção, tá bom? Ato ou efeito de redimir, salvação, resgate, libertação e auxílio. Redenção, essa palavra, esse redimir, né? Redimir é reparar perante mim mesmo. Reparar perante Deus, né? Me redimir, é como se fosse assim, me desculpar e ao mesmo tempo fazer diferente, né? Corrigir, consertar. Olha, deixa eu me redimir, né? Deixa eu corrigir, deixa eu refazer isso daí. Então a nossa maior luta é a libertação verdadeiramente, essa salvação é do homem velho que insiste, está arraigado em nós, né? Nos libertarmos do homem velho, é esse que faz, porque esse homem velho, ele não tem dado certo ao longo desses séculos. A gente só tem se comprometido com a lei, com esse homem velho, com essas atitudes nossas equivocadas. Então a nossa maior luta é nos desembaraçarmos desse homem velho e decidirmos construir e refletir o homem novo, o modelo perfeito. Quando Jesus falou aos sacerdotes, que eram aqueles que mais tinham conhecimento, Jesus disse assim: olha, é preferível que você fosse cego. Então, assim, perante a lei, nós não somos os afortunados, nós somos os comprometidos. Por quê? Porque nós espíritas não teremos como justificar, eu não sabia. Então, em verdade, quem está numa situação mais crítica não é quem ignora, é quem sabe. Entendeu? Então, a partir do momento que eu sei, eu tenho um compromisso maior em me redimir. Então, parece assim que nós estamos sendo privilegiados por sabermos e que quem não sabe
não vai se redimir. Não, gente, nós estamos vivendo um momento, olha, ontem nós soubemos da rebelião que teve, não foi rebelião, foi uma de facção, uma revolta interna. Então, como eles não têm posse de armas, eles utilizaram escova de dentes para furar os outros irmãos, e a massificação foram asfixiados. Então a gente percebe um grupo de espíritos ainda bárbaro, ainda envolvido na barbárie. Então nós temos ainda um grupo muito grande de espíritos ainda em comportamentos da barbárie. Daí o exílio. Então, se nós estamos aqui, nós não somos mais espíritos que ainda estamos na barbárie, mas isso não nos isenta da responsabilidade também de um exílio. Por quê? Porque o nosso compromisso difere. Eu sei e não mudei. Então é como se eu sei, mas ainda tenho comportamentos que não são bárbaros, mas que são ainda muito egoístas e que são ainda muito vaidosos. Entendeu? Daí o comprometimento. No trabalho da nossa redenção individual ou a coletiva, a dor é sempre o elemento amigo. E indispensável. Por que que ela é indispensável? Para a nossa condição terrena No processo da evolução, não é necessário a dor. A dor, ela é resultado da rebeldia. Porque eu posso passar por provas, mas não passar por expiações. Então, a expiação foi resultado de o uso indevido do livre-arbítrio e a falta de submissão à vontade de Deus. A escolha que o homem sempre está fazendo. Então, no processo de evolução, nós vamos passar por provas. O planeta Terra, o grupo que está aqui, a característica já é de prova e de expiações. Por quê? Porque nós somos aqueles que nos rebelamos contra a lei. Daí a parábola de Adão e Eva. Tá? Isso tem que ficar bem claro na nossa cabeça. Então, para a nossa condição, realmente a dor é o elemento amigo e é indispensável. Porque a gente só aprende no puxão de orelha. E a gente chora e quando ele fala de dor, ele não está só falando de dor física, ele está falando de dor física e ele está falando de dor moral. A dor moral, ela é 1000 vezes maior do que uma dor física. E nós ainda não conseguimos entender que a nossa vida terrena, elas são matérias para eu aprender. Só isso. Todas as nossas condições são matérias para a gente aprender. Ele continua, olha. E a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as suas dívidas, com a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias, situação essa que eleva a personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes na vida do infinito. Você está vendo o poder de síntese dele. Olha a quantidade de coisa que a gente vai tirar daí de dentro. Então, no primeiro momento, ele diz que no trabalho da redenção, seja ela individual ou seja ela coletiva, a dor, agora lembra, a redenção individual, ela está de comum acordo com o livre-arbítrio. Não existe um tempo. Eu posso fazer a minha redenção em 1 minuto. Eu decido mudar. Em 1 minuto. Nós tivemos a vida de Madalena e nós tivemos a presença de Paulo de Tarso fazendo isso. Em 1 minuto ele disse, a partir de hoje eu vou mudar. Eu não quero. E mudou. Então, a redenção individual, ela é uma questão de querer. Mas, como diz o Livro dos Espíritos, é necessário uma vontade muito firme. Não é eu querer e tudo está pronto. É eu querer ir para a luta. E a luta comigo mesmo. Já a redenção coletiva, essa é lenta. Até nós percebermos o resultado no coletivo, isso é muito lento. É igual como se você põe uma pessoa para dançar, treina uma pessoa.
A probabilidade de aprender é muito mais fácil. Ela tem um professor direto para ela, ela vai aprender. Mas pega esse professor e coloca para ensinar 30 mil pessoas. Até todo mundo está ali uníssono, em um só movimento, em uma só... Vai demorar. Então, no processo coletivo, realmente é lento. Aí ele vem. E a redenção de um espírito encarnado na Terra. Ele não diz um espírito encarnado em qualquer outro, é na Terra. Então, ele está falando, essa fala dele aqui é para quem está encarnado aqui. E a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste nos resgates de todas as suas dívidas. Então, todas, dívida. Então, o terráqueo é um ser endividado. Nós temos débitos com a lei, todos nós temos, e não é pouca coisa. As pessoas que estão em torno de nós quase sempre são pessoas que eu também devo. Às vezes o perdão que eu preciso dar é o perdão que eu preciso receber, a gente não consegue entender isso no dia a dia. E a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste nos resgates de todas as suas dívidas, que não são poucas, com a consequente aquisição de valores morais passíveis de seres conquistados nas lutas planetárias. Essas conquistas morais eu não vou conquistar no mundo espiritual. No mundo espiritual eu aprendo, eu tenho lições, eu faço uma pós-graduação, vamos dizer assim, mas para eu saber se eu aprendi, eu tenho que vir para a Terra. É aqui que nós vamos fazer as aquisições morais. A Terra, ela não tem vida própria, ela não tem qualidade. Quem dá qualidade à Terra são os habitantes, somos nós, nesse processo. E ela não regride, não. O processo é sempre de evolução. Quem não acompanha essa evolução, esse vai ser exilado. O papai, ele aguarda, ele tem aguardado, ele tem dado N oportunidades, mas para aqueles que são renitentes ainda no mal, tem alguns casos de exílio pela segunda vez. Então, ele disse, olha, não dá, a gente vai ter que regenerar, a gente precisa mudar, não dá mais para estar perdendo tempo por quinquilharia, é hora de mudança realmente. Então, aí são os exilados. Mas a Terra, ela está fechando um ciclo e vai iniciar um novo ciclo. Quem quer, quer. Quem não quer, será exilado. Continua ele aqui, ele diz assim: e a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as suas dívidas, com a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias. Pode ser conquistado. Situação essa que eleva a personalidade espiritual. Lembra que ainda há pouco nós falamos assim, que a nossa maior luta é contra quem? O homem velho. O homem velho é a personalidade. Todos nós, essa personalidade que nós temos, esse nosso jeito de ser equivocado, nós temos o jeito de ser equivocado. Nós ainda não refletimos o modelo perfeito. Ainda não copiamos Jesus na sua essência no dia a dia. Então, quando ele diz assim, personalidade espiritual, então a personalidade que habita o ego, é o eu do momento, é o homem velho, que eu construí ele ao longo de milênios. Isso que nós somos hoje não é só resultado de uma encarnação. Esse nosso jeito de ser, essa nossa forma de ser, isso foi algo que nós já construímos ao longo de milênios. Então, se libertar disso é muito doloroso. Querer abrir mão desse nosso jeito de ser e deixar Jesus brilhar em nós, isso exige um desprendimento que nós ainda não queremos. Estamos na ilusão do materialismo. Ainda na ilusão do materialismo.
Por isso é que ele usa o termo assim, ó, situação essa que eleva a personalidade espiritual. Então é quando eu passo realmente a viver uma vida muito mais espiritual do que terrena. Eu estou na terra, mas eu estou sempre ligada, ou seja, o meu objetivo maior, a minha meta é sempre espiritual. Então tudo que aconteça eu vou estar pautada no benefício espiritual que isso vai me trazer, ou no malefício espiritual que isso vai me trazer. Por isso que ele fala em personalidade espiritual. Há novos e mais sublimes horizontes. Porque qual é o nosso horizonte? O horizonte é aquele nosso olhar longo. E o nosso horizonte quase sempre são de coisas materiais. É de terra a terra. O que você está vendo. É o que você está vendo. Olha, pode ver, qual é a sua meta? Eu quero formar, eu quero comprar um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter dinheiro, eu quero... Sabe, são horizontes muito curtos. A partir do momento que você desperta a personalidade espiritual, o teu horizonte amplia muito. Tudo que você vai fazer é pautado realmente na tua vida espiritual. Isso vai me trazer benefício espiritual? Vai. Poxa, beleza. Isso vai me trazer transtorno espiritual? Vai. Então, já deixa isso por canto. É sempre nesse nosso movimento. A dor é sempre o elemento amigo e indispensável. Tá vendo, Cecília? Para a condição da terra, né? A dor não foi uma imposição divina. No processo de evolução, Deus não diz, não, para crescer tem que sentir dor. Não, para crescer você vai ter que passar por provas. A expiação já é a rebeldia do homem. Você pode ver que na parábola de Adão e Eva, os dois estavam bem. A partir do momento que eles tentaram chegar ao ponto de querer ser mais importante que Deus, né, vamos dizer assim, mais inteligente que Deus, ter o poder de Deus, a partir desse momento que aí vem a história da metáfora do fruto proibido, ou seja, de algo que seria proibido, a partir daquele momento eles começaram o quê? A sofrer. A sofrer. Então aqui seria a dor, a redenção, né? E ele diz, consiste no resgate de todas as suas dívidas. Então é aquela frase ímpar, daí não sairás até pagar o último centavo. E falando da personalidade espiritual, que é esse ser que a gente deve elevar dentro de nós, né? Então vamos para 242? 242. Porque o Evangelho não nos fala das alegrias da vida humana, o Evangelho não podia trazer os cenários do riso mascarado do mundo, mas a verdade é que todas as lições do Divino Mestre foram efetuadas nas paisagens da mais perfeita alegria espiritual. Sua primeira revelação foi nas bodas de Caná, entre os júbilos sagrados da família. Seus ensinamentos, à margem das águas do Tiberíades, desdobraram-se entre criaturas simples e alegres, fortalecidas na fé e no trabalho. Em Jerusalém, contudo, junto das hipocrisias do templo ou em face dos seus algozes empedernidos, o Mestre Divino não poderia sorrir, alentando a mentira ou desenvolvendo os métodos de ingratidão e da violência. Eis porque, em seu ambiente natural, toda a história evangélica é sempre um poema de luz, de amor, de encantamento e de alegria. Porque o Evangelho não nos fala das alegrias da vida humana. Ele diz, no mundo tereis aflições. A felicidade não é deste mundo. Todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga. Quando ele vai falar para os 500 da Galileia, é dor. Vocês vão sofrer perseguições, humilhações, vocês serão presos, serão massacrados. Quando Jesus termina de falar, parece assim que não tinha mais 500, mas não, ficaram os 500. Em nenhum momento o Evangelho, ele coloca de felicidade na terra.
ele deixa isso bem claro. Aí perguntaram então a Emmanuel, então, por que o Evangelho não nos fala das alegrias da vida humana? Porque sempre esse processo de dor, de sofrimento e de reparação. De uma forma bem en passant, vou voltar à personalidade. Abrir mão da minha personalidade, a personalidade velha, e deixar o Cristo refletir em nós, para nós isso ainda provoca muita dor. É a primeira dor. Então, por isso que para o egoísta, que é nós o terráqueo, nós os egoístas e os vaidosos, abrir mão provoca e promove muita dor. Então não é uma questão do que eu vou fazer, é uma questão de que o que eu vou fazer, eu não quero fazer. Você já viu quando você pega um adolescente e obriga o adolescente a arrumar o quarto dele? Isso para ele é uma dor desesperada. Mas porque ele não queria fazer. Quem está impondo são os pais, que tem que impor, isso é um fato. Mas ele está fazendo por uma imposição. Então, muitas vezes em nossa vida, a nossa vontade é meio que o pai e a mãe nos impondo. A gente até faz, mas faz com dor. Vai com dor. Não, a gente já está incomodando. A gente já se incomoda. Tanto é que se eu não me incomodasse, eu não procuraria mudança. Então, incomodar é o primeiro movimento. Mas mesmo eu estando incomodado com o homem velho que está em mim, começar a fazer o homem novo surgir, isso me promove muita dor. Por quê? Porque eu não quero. Eu não quero abrir mão. A vaidade e orgulho é algo que é muito pesado na nossa encarnação. Então, quando a gente pensar em dor, a gente tem que pensar que a dor não é que Deus nos impõe. A dor é que, porque para nós, seres humanos terráqueos, em que vaidade, orgulho e egoísmo prepondera, fazer o bem não nos dá prazer. Fazer o bem nos dá quase sempre dor. Porque eu tenho que abrir mão de coisas que eu não quero abrir. Por isso é que o Evangelho, ele vai ser sempre assim, nos fala das alegrias. O Evangelho não podia trazer os cenários do riso mascarado do mundo. Porque quem é feliz em sua plenitude aqui na Terra? A gente só conseguiria a felicidade plena se nós refletíssemos Jesus. Porque nós não carregaríamos dentro de nós nenhuma sombra. Nós não carregaríamos dentro de nós nenhuma culpa. Nós não carregaríamos dentro de nós nenhum arrependimento. Nós não carregaríamos dentro de nós nenhuma corrente que nos aprisionasse a isso ou aquilo. Nós seríamos pessoas totalmente livres. Aí sim, essa é a verdadeira felicidade. Então essa nós ainda não a temos. Por isso é que ele diz, a felicidade não é deste mundo. O Evangelho não podia trazer os cenários do riso mascarado do mundo, que é falso. Mas a verdade é que todas as lições do Mestre Divino foram efetuadas nas paisagens da mais perfeita alegria espiritual. O trabalho que Jesus trouxe foi... Ele veio falou da realidade, mas falou isso com muita alegria. Sua primeira revelação foi nas bodas de Caná. Foi a primeira revelação dele. Ele nunca tinha feito nenhuma manifestação pública. E era o casamento do amigo dele, em Caná da Galileia. E acabou o vinho. E não podia faltar vinho no casamento. O casamento durava 6, 7 dias, naquela época. Então era muito tempo comemorando. E aí a mãe chegou com ele. Para ela chegar e pedir dele, é porque ela sabia do que ele era capaz. Disse, meu filho, acabou o vinho. Sabe que ainda não é chegado meia hora. E ela ainda tinha consciência, né? Sabe que ainda não é chegado meia hora. Mas ele não desobedeceu, ele atendeu o pedido da mãe. E ali, naquela festa, ele transformou a água em vinho. E o primeiro a ser servido é o convidado especial. E o convidado, quando pegou o vinho, que sentiu, que saboreou, ele disse, interessante. O povo normalmente começa com o melhor e vai terminando com o pior, porque já está todo mundo meio alcoolizado. E aqui vocês fazem o contrário, né?
Primeiro serve o vinho ruim e agora estão servindo o melhor. Então, olha a qualidade desse movimento das moléculas que Jesus pôde realizar naquela água, transformando aquela água em vinho. Então, a primeira aparição dele foi um movimento de muita alegria. Sua primeira revelação foi nas bodas de Caná, entre a alegria sagrados, né, os júbilos sagrados da família. Seus ensinamentos à margem das águas do Tiberíades, Lago do Tiberíades, desdobraram-se entre criaturas simples e alegres, fortalecidas na fé e no trabalho sadio. Olha o ambiente de alegria que ele escolheu. Não foi o ambiente da riqueza mentirosa, dos encontros falsos, das pessoas soberbas, da falsa alegria, da né? falsa alegria. Ali tinha alegria, porque ele estava entre o quê? Entre as criaturas simples e alegres. Às vezes a gente diz, você vai para uma festa cheia de dedos, cheia de requinte, você não se sente bem. Aí você vai naquela casa simples, vai para a festinha que tem lá, tem vatapá, maionese, arroz e canudinho. E o guaranabaré, né? E é servido num copo de sica, né? Um copo daqueles, né? Mas a gargalhada corre solta, todo mundo se sente tão bem, né? Porque ali é um ambiente simples e alegre. E foi esse ambiente que Jesus sempre procurou. Fortalecidos na fé e no trabalho sadio. Em Jerusalém, olha aqui, então ele sai do ambiente simples da Galileia. A Galileia, gente, era uma região de pescador realmente e de agricultores. A Galileia, ela era essa região. Tanto é que quando dizia assim, Jesus é galileu, eles mesmo faziam uma anedota, tipo assim, o que pode vir da Galileia? Se não peixes e frutas? Tipo assim, lá não tem nenhum templo, lá não tem nenhuma faculdade, lá não tem nada, as pessoas são extremamente ignorantes. Mas foi esse ambiente que Jesus optou para ensinar o Evangelho de Deus. Então, eles tinham esse movimento. Então, a cultura, a intelectualidade estava em Jerusalém. Aí agora ele vai para a cultura, ele diz, a pseudocultura, né? Em Jerusalém, contudo, olha aqui, junto das hipocrisias do templo, ou em face dos seus algozes empedernidos, o mestre divino não podia sorrir. Como sorrir? No primeiro momento ele sorria porque as pessoas eram puras, as pessoas eram simples. No segundo momento, como sorrir vendo aonde aquele povo ia se meter? Porque aquele povo, esses empedernidos, os algozes, também são irmãos de Jesus. Jesus também os ama. Como nós poderemos sorrir sabendo aonde esse irmão vai parar? Com as escolhas deles? Como que Jesus ia se alegrar naquele meio? Ele sabia aonde eles iriam parar. Vocês estão se enrolando todo com a lei, então eu só posso chorar. Como sorrir? Difere dos simples. Aqueles ali estão resgatando, não estão arrumando dívida, ninguém tem nada mesmo, está todo mundo do mesmo jeito. Ele ficava feliz, que bom, esses aqui estão acertando. Aí ele vai para o grupo de Jerusalém, esses aqui estão sofrendo, esses aqui estão arrumando débitos, esses aqui vão sofrer. Então não daria para Jesus entrar alegre e feliz no ambiente desse, porque todo aquele grupo estava se comprometendo com a lei. Porque ali feliz não, eu não posso estar feliz com uma atitude equivocada. Como é que a gente está vendo um irmão indo para caminhos tortuosos e a gente vai estar ali rindo, batendo na costa, muito bem, muito bem? Aí é melhor pegar um revólver e pedir para a pessoa dar um tiro na cabeça, porque está perdendo a encarnação. Então, em verdade, quando a gente vê um irmão caindo, a gente sofre junto. Porque a gente sabe onde isso vai dar. E era o que Jesus fazia. Entendeu agora? Então, não é que ele tinha raiva dos fariseus. Não é que ele tinha antipatia dos doutores da lei. Não era absolutamente nada disso. Esse entristecimento dele era em relação às escolhas.
e sabia aonde tudo aquilo iria parar. Não vai ser conivente, porque se eu sou conivente com o erro, eu sou o inimigo. Só o amigo não é conivente com o erro. Só o amigo discorda. O verdadeiro amigo. O famoso puxa-saco, o famoso não tô nem aí, ele bate sempre tapinha na nossa costa e diz sempre que a gente está certo. Então Jesus não fez esse movimento. Hipócritas, raça de víboras, até quando estarei convosco? Sepulcro caiado por fora e cheio de podridão por dentro. Era falas de Jesus. Falas de Jesus. Falas de Jesus. Sepulcro caiado por fora e cheio de podridão por dentro. E ele não falava isso com alegria. E ele não falava isso para humilhar. Ele falava isso para divertir. Era uma advertência. Os hindus foram exilados. Os egípcios também. Teve um grupo que reencarnou no hinduísmo, lá dentro da Índia, e teve um grupo que veio para o Egito. Esses dois grupos eram o grupo que mais entendia de espiritualidade. E que já foram exilados de lá. Então era um grupo que tinha um conhecimento, todo o conhecimento espiritual, como nós espíritas temos, mas que não viveram. Então volta aquela nossa fala do início. Aí, muitas vezes, se a gente desencarna todo enrolado, a misericórdia divina vai olhar e vai dizer: era preferível que você não soubesse de nada. Que é Jesus, sim, porque era o que Jesus falou ao fariseu. Ele disse: era preferível que você fosse cego, porque tu vai sofrer tanto, que era preferível, sabendo tu não tem, era preferível que tu fosse cego. Se tu fosse cego, tu não iria sofrer o que tu vai sofrer sabendo. É por isso que a gente diz: o que a gente aprende de conhecimento, a gente não pode brincar com o que a gente aprende, para nós vermos que os extremos serão exilados. O que conhece, o que não faz, e aquele que foi rebelde, que se compromete, que convive tal qual ainda um bárbaro. Porque quando nós verdadeiramente conhecemos a verdade, a gente se liberta, Eunice. Na verdade, vivencia essa verdade. Pois mas aí eu vou te substituir. Interessante quando você traz isso. Eu vou te substituir. Se você ler Kardec, você vai ver várias vezes ele falando assim: estudo sério. Todo aquele estudo sério. Estudo sério. Então quer dizer que tem estudo que não é sério. Então, o que eu estou querendo dizer? O que nós estamos querendo falar com isso? Conhece a verdade. Conhecer já é um movimento, já é uma ação. E não é conhecer qualquer coisa, é conhecer a verdade. Fazendo esse movimento, a mudança ela é natural. O que diz Emmanuel? Todo estudo sério promove mudança. Agora, o que é um estudo sério? É eu evangelizando, levar a sério o que eu estou estudando. O que é levar a sério o que eu estou estudando? É quando eu vivo lá fora. Eu não estou brincando de ser espírita. Quer conhecer realmente Kardec? Leia a Revista Espírita e leia Obras Póstumas. Aí você vai conhecer Kardec. Então, eu achei legal que o filme ele trouxe aquela ideia da luta desse homem. Aquelas noites e noites a bem escrever, pautado naquela luzinha ali, bem bruxulenta, né? Bem mais para lá do que para cá. Uma lamparina, entendeu? Respirando aquilo ali. A presença da Amélie ao lado dele. Então, aquele movimento realmente existiu muito. O processo obsessivo dos médiuns, né, por querer a história da vaidade. Então, esse movimento, a quantidade de carta, e Chico fez esse mesmo movimento, ele respondia todas, Chico também. Hoje a gente vê, recentemente uma colega ficou numa fila enorme para pegar um autógrafo, ela ficou arrasada, nem me lembro quem foi que me mostrou, estava só o carimbo e um risco. Eu digo, poxa vida, Kardec ficava madrugada dentro, respondendo carta a carta. O nosso próprio Chico fazia naquela época. Então, hoje o pessoal carimba e faz um risco horroroso de qualquer jeito, para você ver a falta de comprometimento e que ninguém está disposto a sacrifício. Esse aqui, eu acho que a palavra é essa, sacrifício. Sacrificar gostos, sacrificar prazeres, sacrificar repouso,
sacrificar. No final, tudo vai valer a pena. Como diz o nosso Chico, ele tem uma das frases dele que ele diz assim: eu teria muita vergonha de devolver o meu uniforme a Deus sem estar surrado. Devolver o corpo sem ter dito assim: olha, tá aqui, tá direitinho, tá direitinho. Porque uma coisa é eu desgastar o corpo por vícios, a outra coisa é eu desgastar o corpo em prol de uma humanidade. E essa humanidade às vezes está dentro da nossa casa. Em Jerusalém, contudo, junto da hipocrisia dos templos, ou em face dos seus algozes empedernidos, o mestre divino não poderia sorrir, alentando a mentira ou desenvolvendo os métodos da ignorância e da violência. Ele fazia questão de protestar. Eis porque, em seu ambiente natural, toda a história evangélica é sempre um poema de luz, de amor, de encantamento e de alegria. Então, Jesus falando aos simples